Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta. Se você veio aqui em busca de mais conhecimento bíblico, você está no lugar certo. A gente faz uma pregação expositiva aqui, um estudo textual, uma interpretação histórico-gramatical, uma hermenêutica clara e objetiva do texto bíblico, uma exegese fidedigna àquilo que o texto quer nos ensinar. Hoje, Mateus capítulo 4, episódio de número 590, parte 4, última parte do capítulo 4. No capítulo 5, a gente vai começar uma série fantástica, pois o Sermão do Monte é um assunto muito vasto. E a gente vai ter uma série especial de 10 episódios, você não pode perder, tá? No capítulo 10, vai ser no capítulo 5, em 10 episódios, vai ser uma jornada muito joia. Por enquanto, hoje a gente finaliza aqui falando da vocação ministerial ali, baseado no ministério de Jesus, João Batista, e do chamado dos discípulos, sua vocação. O que a gente aprende com tudo isso? O que isso tem a nos ensinar? Hoje estou meio gaguejando, mas vamos lá, a gente vai conseguir. Então, o que tudo isso tem a nos trazer de conhecimento, de aprendizado, como aplicar isso aos dias de hoje. E vai ser bem legal, então não sai daí, leia o capítulo 4, escute os 4 episódios, vai ser bem legal, prestando atenção, se possível num local em silêncio, que você vai aprender muita coisa joia do texto bíblico. Então, eu estou aqui compartilhando com você mais de 25 anos aí de aprendizado, de ensino, de conhecimento do texto bíblico. A gente também se apoia sobre muitos eruditos e comentaristas que dedicaram também anos e anos de suas vidas a nos ajudar na interpretação do texto bíblico, tá bom? Versículo 18 ao 22, mais especificamente estamos focados aqui. A gente vê que o mar da Galileia, as margens da qual Jesus caminhava, era um lago com cerca de 10 quilômetros de largura e 17 de comprimento. Estava rodeado por um cenário variado. Montanhas, vales, no meio dos quais se reuniam várias aldeias e vilas populosas. Essa região estava destinada a se tornar o palco de muitas histórias maravilhosas. A história que temos diante de nós convida a atenção para uma vocação, uma voz e pessoas chamadas. As pessoas agora chamadas eram, em primeiro lugar, discípulos de João, e após o testemunho de João a respeito de Jesus, aceitaram Jesus como o Cristo da promessa, João capítulo 1, versículo 35 ao 42. João não menciona o nome do segundo discípulo de Batista que seguiu Jesus, o que presume que teria sido ele mesmo. Ele também não nos conta como, sem dúvida, trouxe seu irmão Tiago, como André trouxe seu irmão Simão. Até então, o discipulado deles era consistente com os negócios seculares. Eles estavam com Jesus em Caná. Eles o acompanharam a Jerusalém e estiveram com ele na Judéia. No entanto, eles mantiveram seu comércio. Agora eles devem ser separados do seu trabalho secular. Eles têm que abandonar as suas propriedades. Eles deixaram suas redes e barcos com os quais viviam, o meio pelos quais viviam. Eles têm de sacrificar suas perspectivas mundanas. Simão e André, quando chamados, colocaram as redes no mar. Mas eles não esperaram para puxá-las de volta. Eles têm que renunciar aos confortos e carinhos do lar. Essa foi uma chamada específica. Os pescadores deveriam tornar-se pescadores de homens.
A pesca deles não deve ser uma forma de ganhar a vida pela morte das criaturas de Deus, não. Agora é salvar a vida preciosa dos homens, tirando-os das águas do mundanismo. É transferi-los de um elemento estranho à sua verdadeira natureza e iluminá-los com as perspectivas agradáveis de uma eternidade feliz. Os ministros de Cristo, eles estão fora do seu chamado quando pescam riquezas. Embora o Senhor tenha ordenado que aqueles que pregam o evangelho vivam dele, o ministro que faz comércio de seu ofício prova ser um mercenário. Foi um chamado à associação sagrada. Em primeiro lugar, uma associação mais íntima e constante com Jesus. Se os ministros não têm uma comunhão mais íntima com Cristo do que outras pessoas, a culpa é deles. A sua própria profissão os aproxima de perto dele, pois lideram a devoção das igrejas, levam as mensagens de Deus aos homens. A mensagem do verdadeiro ministro não vem simplesmente da palavra escrita, mas na palavra escrita do Deus vivo. Eles não eram homens de posição. A posição social é muito estimada pelos homens. Algum dos governantes acreditou nele, aos fariseus? Não. Se Jesus tivesse seguido a sabedoria desse mundo, ele teria recrutado os rabinos. Ele faz com que as coisas fracas do mundo confundam as poderosas. Muitos poucos fariseus ou pessoas importantes o procuraram. Quase nada. William Carey, o homem que começou a vida como filho de um pobre tecelão, ele ensinou a si mesmo latim, hebraico, grego, enquanto trabalhava como sapateiro. Quando ele se convenceu de que a Inglaterra deveria enviar missionários para países recém-abertos a missões, ele ajudou a fundar a primeira sociedade missionária inglesa. John Bunyan nasceu em Elston, Inglaterra, em 1628, foi escritor, pregador cristão, teve pouca instrução escolar. Lutero, da cabana de um mineiro. Os apóstolos, alguns deles dos simples barcos de pescadores. Eles eram homens de caráter, arrependidos quanto ao pecado e esperançosos quanto à salvação. Aqueles que foram disciplinados ao arrependimento e recebidos nas alegrias da fé. Eles eram homens trabalhadores, Jesus os encontrou ocupados em seus chamados. Alguns deles lançavam as redes, outros consertavam redes. Eles eram homens de decisão, Jesus chamou imediatamente eles responderam. Eles tinham algo a perder, eles não hesitaram em perder. Esse é o chamado de Cristo para o serviço. Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Aprendemos com esses homens, e que esses homens foram previamente chamados ao discipulado. Foi bom que eles tivessem um tempo de comunhão com Cristo antes de serem chamados para o serviço de Cristo. Observe como a ideia completa do messianismo foi gradualmente sendo revelada, etapa por etapa. Ele deu um exemplo nobre de fazer a próxima coisa e todo o plano divino para ele se desdobrou gradual, mas seguramente. Esses homens eram pescadores, o nosso Senhor usou uma figura que lhes era bastante familiar e que seria muito sugestiva. Esses pensamentos certamente teriam vindo à sua mente, assim como os peixes devem ser colhidos, habilmente colhidos, persistentemente colhidos, o mesmo acontece com os homens. Cristo quer que pesquemos homens, como durante estes longos anos nós pescamos peixes no lago. Eles entenderam a mensagem. Levando em conta a sua independência, obstinação, os homens são como os peixes que vagueiam livremente na água, indo para um lado, para o outro, à sua própria vontade, mas essa liberdade é um perigo. Existem inimigos para os homens em sua liberdade, assim como existem para os peixes. Reúna os peixes, livre-os dos seus inimigos. Reúna os homens na lealdade a Cristo e assim liberte-os do mal.
Poucas ocupações envolvem mais habilidade do que a pesca. O pescador deve avaliar o clima, decidir sobre a rede, a linha, adaptar a isca, conhecer os hábitos dos peixes. Assim, o apóstolo Paulo, como grande pescador do Evangelho, faria de si mesmo tudo para todos os homens. As conversões registradas no Novo Testamento apontam quão diferentes foram os métodos usados em cada caso. A obra de Cristo ela foi itinerante. João Batista permaneceu no deserto enquanto o povo foi a ele. Jesus andava entre o povo procurando o povo. Assim nós vemos sua sociabilidade, sua graciosidade de espírito, seu desejo de incluir muitos nas bênçãos que trouxe. Cristo pregou nas sinagogas, ele ainda usou seu privilégio de acesso às assembleias públicas dos judeus para vincular seu novo ensinamento à antiga verdade e à piedade de Israel. Cristo baseou suas instruções que fez na sinagoga, na exposição das Escrituras. Sua pregação anunciava o advento do reino e parece ter sido feita ao ar livre, nas ruas, nos mercados, à beira-mar. Cristo deseja que todos ouçam o chamado do seu evangelho. Primeiro vieram o ensino, a pregação, pois esses eram os mais importantes. Mas Cristo foi misericordioso e poderoso, ele tinha compaixão pelas doenças, tinha o poder de curá-las. Seu evangelho é tanto para este mundo como o próximo, para a melhoria física como também para a salvação espiritual. Na Galileia, Cristo imediatamente ganhou popularidade. Seu próprio aspecto era gracioso, suas palavras eram incomparáveis com qualquer outro ensinamento. Seus milagres foram tão benéficos quanto maravilhosos. Não é surpreendente que ele fosse tão popular. Todos os que conhecem a sua graça, sua bondade, tinham motivos para adorá-lo, para amá-lo. Um dos efeitos maravilhosos da obra de Cristo no coração dos homens é que ele os induz outros a trazerem mais outros para ele. A compaixão de Cristo ela espalha-se através daqueles que o conhecem até os necessitados. Um verdadeiro cristão, ele se torna automaticamente um evangelista. Multidões sentiram o encanto de sua presença. Foram atraídas por ele com entusiasmo e devoção. Em muitos casos, este foi apenas um movimento superficial e temporário. É possível seguir a Cristo pela ação exterior da vida da igreja e não ser seus verdadeiros discípulos interiormente. Infelizmente, um cristão não é alguém que apenas acredita em certas coisas sobre Cristo, mas alguém que também o segue. O evangelho do reino é o que ele proclama, primeiro, último e sem fim. Isso é as boas novas de um reino novo, sem paralelo, sem precedentes na terra. O reino do tipo conhecido nos céus e na terra. Não deixa de fora nenhuma parte da natureza humana. Não desdenha nenhum interesse pela forma atual de vida humana. O corpo é um elemento mais verdadeiro em todos os cálculos da natureza humana. Ninguém, exceto filosofia superficial, artificial, deixará isso fora de consideração. As Escrituras não deixam de fora. Como obra de Deus, obra-prima de organização, sua eficácia, saúde e conforto são honrados pelo cristianismo. Ele considera compassivamente toda a variedade de doenças, enfermidades, doenças mais profundas do corpo humano. Os milagres de Cristo prefiguram apenas em miniatura, por mais milagres que tenham sido, toda a ampla influência benéfica do cristianismo ao longo dos tempos e por toda a eternidade. Será que é possível, meu querido, seguir a Cristo pela ação exterior na vida da igreja e não ser seu verdadeiro discípulo interiormente? Será que tem gente que vive um evangelho exterior? Será que tem gente que vive um evangelho aparente, mentiroso? E quando está sozinho, quando está distante dos outros, ele revela verdadeiramente o seu caráter? Tem. Infelizmente tem.
muito mentiroso, muito hipócrita, muito crente de mentira. Só Jesus para ter misericórdia. Será que tipo eu sou? De mentira ou de verdade? Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a seguir a Cristo com devoção sincera, a sermos pescadores de homens, a cuidar amorosamente dos que nos rodeiam, tanto espiritual quanto fisicamente. Capacita-nos a responder prontamente ao teu chamado e a servir-te com fé e determinação. Amém. A gente volta em breve para começar o capítulo 5. Vamos falar bastante do Sermão do Monte, em 10 episódios. Vai ser uma série bem legal. Convido você a não perder, compartilhar com outros, tá bom? Vai ser bênção demais. Deus vai nos dar graça e condições de executar esse trabalho com afinco, carinho, determinação. Às vezes a gente cansa, às vezes dá uma esmorecida. Aí o Senhor renova as nossas forças e a gente continua. Há mais de 3 anos aqui, quase 600 episódios, aí muitas horas de estudo bíblico disponível para você, de forma gratuita. Dá um toque no seu celular. Se você também quiser fazer parte desse trabalho de alguma forma, você pode entrar em contato com a gente. Tem formas de você participar, contribuir. Se não, continue aí, compartilhando, ouvindo, sendo abençoado, porque o nosso principal propósito aqui é que a palavra de Deus transforme as nossas vidas diariamente. E fazemos isso aqui porque acreditamos que ela tem poder para isso, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.